Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Café com a Pri. Bora para mais um encontro nessa sexta-feira. Gente, como tá voando essa semana, hein? Como tá passando rápido. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre a realidade. Bom dia, bom dia! Hoje é um dia muito especial, sexta-feira eu gosto de tirar as dúvidas. Vamos falar sobre o equilíbrio, sobre a realidade nos estudos dos nossos filhos. Vou trazer algumas dicas de organização para você trabalhar a ortografia. Bom dia, como é que tá aí? Um friozinho? Bom dia! Todo mundo já pegou sua aguinha com limão? Hã? Bora! Vamos esperar o pessoal ir chegando, todo mundo ir entrando. Bom dia! Então bora começar? Então vamos. Vamos que hoje é sexta-feira, minha gente. Hoje é sexta-feira. Conta aqui pra mim quem tá acompanhando as nossas aulas à noite de aquecimento para maratona do Destravar da Linguagem. Nós estamos tendo aula todos os dias, às 20 horas e 7 minutos. Aulas onde eu estou explicando sobre como organizar a rotina de estudo, como ajudar a criança na memorização, como ajudar a criança a reter o conteúdo estudado, como distribuir esse conteúdo, por quanto tempo a gente deve estudar. E hoje eu vou ensinar sobre como identificar as dificuldades e avaliar os nossos filhos. Então hoje tá simplesmente incrível, maravilhoso. Você não pode perder, tá? Não pode perder. Então bora lá. O que é um ponto bem importante? E eu recebi algumas mensagens durante a semana falando justamente sobre isso, tá? Tudo que eu tô trazendo aqui ao longo das semanas, nos nossos encontros matinais, nos nossos encontros à noite, eu sempre tô trazendo um ideal. Um ideal. Então eu vou dar um exemplo. Ontem eu falei sobre como é a organização, o ideal da organização dos estudos no horário que a criança deve estudar. Aí muitas mães falaram assim comigo: Pri, meu filho chega em casa 8h30 da noite. 8 horas da noite. Como que eu vou fazer atividades no mesmo dia? Não tem como. E o que a gente tem que entender? Que aqui eu vou trazer aquilo que é o ideal. Entre o ideal e a realidade existe literalmente um abismo. Literalmente um abismo. Um abismo. Por quê? Porque nem sempre a sua realidade vai lhe permitir fazer aquilo que é ideal. Se você trabalha e você busca seu filho tarde na escola e você chega mais tarde ainda em casa, obviamente que você não vai conseguir fazer as atividades no mesmo dia. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Nós precisamos fazer o melhor que a gente consegue com os recursos que a gente tem. Fazer muito não é sinônimo de fazer bem feito. O que eu quero tirar da cabeça de cada um de vocês é que o fato do seu filho estudar por 10 horas, por 4 horas seguidas, por 5 horas seguidas, estudar a parte da manhã toda, estudar horário integral, isso não significa que essa criança está aprendendo. Isso não significa que ela está estudando de forma ativa por todo esse período. Isso não acontece. Isso é algo irreal. Isso simplesmente são dados, não é a realidade. Então, o quanto você trabalha hoje não é sinônimo que você trabalha muito bem. Depende. O tanto que o seu filho tá ali aparentemente estudando não é sinônimo de que ele está estudando bem, de que ele está aprendendo. Então, enquanto esses detalhes não ficarem claros na nossa mente, a gente vai continuar nadando contra a maré. O nosso objetivo é que o nosso filho aprenda. O nosso objetivo é que o nosso filho consiga absorver maior quantidade de conteúdo de forma consolidada, de fato, de forma profunda. E de fato a gente não consegue ter esse resultado. Por quê? Porque a gente está focando sempre na quantidade.
isso é um grande problema. Porque aí vem o sentimento de culpa. Aí vem a comparação. Aí vem aquele sentimento, meu filho tá ficando para trás. Meu filho tá ficando atrasado. Meu filho não tá avançando. Quando na verdade não é assim. A constância com o método certo, no caminho certo, é o que vai fazer você chegar mais longe. Então, entender, saber gerir o seu tempo e produtividade. Quem tá anotando, porque eu sei que tem aluno aí que já tem até um caderninho, né? Quais são os pontos que você precisa observar? Os 2 pontos para você observar para que o seu filho consiga estudar bem, para que o seu filho consiga aprender de fato. Quais são esses 2 pontos? O tempo, juntamente com a produtividade. Quando a gente organiza um conteúdo para os nossos filhos, quando a gente escolhe, define qual é o material que ele vai utilizar, qual é o conteúdo que ele vai estudar naquele momento, a gente tem que levar em consideração 2 pontos. A idade e a maturidade. A idade da criança, mas a habilidade, a maturidade, a capacidade que ela está ali naquele momento. Não adianta eu pegar um conteúdo que é para criança de 10 anos, sendo que ele não tem domínio do conteúdo que era para ter sido estudado quando ele tinha 8. Certo? Não adianta eu ir ser guiada somente pela idade, vai dar errado. Então a gente escolhe conteúdo e define cronograma por idade e capacidade momentânea. Não estou falando que a capacidade do seu filho é só aquilo. Não. Eu estou falando que neste momento ele está nesta situação com o objetivo de ir para outra, com o objetivo de avançar. Mas você precisa identificar onde ele está, em que ponto ele está. E quando você organiza o estudo dos seus filhos, você tem que levar em consideração 2 pontos. 2 pontos para você conseguir potencializar os resultados dos seus filhos nos estudos. O tempo e o aproveitamento. O tempo e a produtividade. Não adianta a criança passar a manhã inteira estudando. Ela não está estudando, ela está enrolando. O tempo passa, ela não fez nada. Então, o que é mais interessante? É fazer com menos tempo e mais foco. Menos tempo, mais foco. Menos tempo, mais foco. À medida que a criança desenvolve esse hábito, você vai aumentando o tempo. E o foco vai manter. O que as pessoas fazem hoje? Muita coisa. O dia inteiro. Criança estuda horário integral. Fica na escola horário integral. Ou em casa, manhã toda trancada, estuda. Diz que está estudando. Porque não é estudo. Isso não é estudo. Mas ela não foca. Ela voa, ela pega o lápis, ela fica enrolando. E o tempo passou. E a produtividade foi mínima. O foco foi mínimo. A atenção é algo que é treinável. Nós precisamos treinar a atenção dos nossos filhos. E isso acontece ao longo de todo o dia. Não é só na hora que a criança está estudando. Olha só a Daiane. Verdade, todos os avanços da minha filha de 5 anos aconteceram com estudos curtos, mas constantes. Todo dia um pouquinho. E de repente, ela já está lendo e escrevendo palavras sozinha. É maravilhoso. Nossa, aconteceu de repente. Não. Todo mundo fala que é de repente mesmo. É construção. Você manteve um foco. Você manteve uma boa rotina. Você conseguiu manter a constância. E por que eu tô trazendo isso aqui hoje? Porque ontem teve muito questionamento. Ah, Priscila, não consigo. E, gente, e tá tudo certo. Pegue o limão que você tem e faça uma excelente limonada. Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem. Não se sinta culpada por isso. Eu recebo mensagens de mães que falam assim: nossa, Pri, eu queria tanto poder fazer homeschooling com os meus filhos, mas eu não posso. Eu preciso trabalhar. A minha realidade não me permite. Eu tenho que sair de casa. Eu não posso ficar o dia inteiro em casa. Eu não consigo ficar meio horário em casa. Eu preciso trabalhar. E sério, tá tudo certo. Tá tudo certo. Na vida nós vamos ter prioridades. E a sobrevivência é uma prioridade. Eu tava pensando ontem, olha só que interessante. O Luiz Felipe, quando ele era bebezinho,
né, tem aquele período que vai no pediatra todo mês. E ele tinha um pediatra excelente, excelente, muito bom, na cidade onde eu morava. E aí a gente tava naquela fase que eu tava parando de amamentar e tava naquele negócio, dá leite que dá, qual leite, qual fórmula, o que é, como é que faz, né? E o Luiz, ele nunca gostou de mamadeira. Ele nunca pegou mamadeira nem bico. Ninguém aqui em casa, nem mamadeira nem bico. Então eles foram direto para aquele copinho de transição, aquele copinho que tem um biquinho duro mesmo. E aí a gente conversando com o pediatra, e aí ele falou, Priscila, o ideal é o leite materno. Mas vai chegar um ponto que vai acabar, não vai ter como mesmo. E aí aí eu falei assim, beleza, mas e aí? Leite de caixinha, leite de saquinho, leite de fórmula? Aí ele falou, uma pessoa que tá lá na África, ela não tem opção. O melhor é o quê? O melhor é o que você tem disponível. O melhor é o que você tem disponível. Nem sempre você vai ter a melhor opção. Não vai ter o leite materno, beleza. Leite de caixinha é bom? Não. Leite de saquinho é bom? Não. O leite de fórmula vai ser bom? Não. Comparado ao leite materno, não. Mas o que você tem disponível no momento? Vai ser o melhor. Vai ser o melhor que ela pode fazer com o recurso que ela tem. Então, para quem não tem nenhuma opção, vai qualquer um mesmo. Até que ela consiga ter opção. Parece um exemplo bobo, mas o que eu tô querendo trazer aqui? Que a gente não pode chegar e comparar a realidade de um com a realidade de outro. O que você hoje na sua realidade consegue fazer para ajudar o seu filho? Priscila, eu consigo estudar com meu filho 30 minutos por dia. Ótimo! Sabe por que 90% da população não lê absolutamente nada? Nada. Porque elas falam, eu não tenho tempo. Coloca aqui pra mim nos comentários, quem consegue ler todos os dias um pouquinho? Quem consegue fazer a leitura? Pri, eu já consegui terminar um livro. Esse ano, já consegui ler um livro por mês. 3 durante esse ano. Quantos livros você leu ao longo do ano? Seu. Tô falando da escola dos seus filhos. Seu. Leitura sua. Tem gente que vai falar que nenhum. Não tenho tempo. Mas por que você fala que não tem tempo? Porque você acha que para você ter tempo, você tem que ter a tarde toda livre. Você acha que para você ter tempo, você tem que ter 2 horas sem fazer absolutamente nada. E não, isso é um erro. Isso é um erro. Isso tá completamente errado. Você não tem que ter uma tarde toda disponível. Quanto tempo você tem? Quanto tempo a sua realidade te permite? É isso. Agora, se você cair na zona de conforto e continuar dando desculpas, eu não tenho tempo. Eu sou muito ocupada. Tá? Você é muito ocupada. Você tem que limpar a casa, lavar a casa, não sei o que, fazer tudo. Beleza, cuidar dos filhos. Você não tem 20 minutos. 20 minutos. Vai pro banheiro, fica lá 20 minutos e vai ler. Vai fazer alguma coisa. 20 minutos você não tem. É isso mesmo? 10 minutos você não consegue? É o tempo que você tá passando o dedinho aqui nas redes sociais. 10 minutos é o tempo que você tá no telefone com alguém falando nada. Conversando alguma coisa que poderia deixar pra depois. Não sei. Eu não sei qual que é a sua realidade. O que eu tô querendo te mostrar é que se você não começar, não vai dar certo nunca. Quanto tempo você consegue separar por dia para fazer uma revisão com seu filho e estudar aquilo que realmente importa? Oferecer para ele aquilo que vai ser realmente, que é o que vai trazer benefícios para o estudo dele, fundamentos, alicerces. Você não tem 30 minutos por dia? É sobre isso. Pri, eu não consigo fazer à noite. Tudo bem. Faz de manhã. Faz de manhã. 1 hora todos os dias de manhã. Treina a leitura, treina a ortografia, treina a gramática. Pequenas mudanças geram grandes transformações. Faço minha leitura diária toda manhã cedo. Acordo às 5h30 para poder ter meu devocional e ler antes de todo mundo se levantar. É isso, eu fazia isso também. Eu acordava 4h30 todos os dias. Por quê? Porque se eu não fizesse isso, eu não conseguia fazer o que eu precisava fazer. E eu não tô te falando que você tem que acordar esse horário. Eu estou te falando que às vezes você vai ter que dormir 30 minutos mais tarde. Ou acordar 30 minutos mais cedo.
E eu sei que isso é um sacrifício. Eu sei que isso vai exigir de você, mas tá tudo certo. Tem que ser assim. Ninguém ganha as coisas fáceis. Não é fácil. As coisas que você conquista, a estrutura, o alicerce que você quer oferecer para o seu filho, não vem do nada. É constância. É constância. Olha só. Eu tava lendo aqui um livro que tava falando sobre isso. Mude de perspectiva. Aí fala assim: tudo é treinado nos nossos filhos. A gente treina a atenção dos nossos filhos. A gente treina a forma que os nossos filhos enxergam e encaram as coisas. Se você é aquela pessoa que só olha pro lado negativo, para tudo que tá dando errado, para tudo que não tá funcionando, se você é aquela pessoa que foca sempre na reclamação, ah, não tô reclamando. Tá reclamando. Quando você dá aquela suspiradinha, ai, deixa eu lá lavar a vasilha. Isso é uma reclamação, por mais que não seja uma reclamação direta. Nossa, deixa eu lá fazer não sei o quê. É uma reclamação. Às vezes você não percebe. Essa suspiradinha durante o dia na casa, ai, nossa, é uma reclamação. Talvez não verbalizou, mas isso é um tipo de reclamação. Talvez você passe o dia de cara fechada, de cara emburrada, porque você tá cansada. Beleza, o fato de você ficar emburrada, de cara fechada, vai mudar as atividades e tudo que você precisa fazer ao longo do dia? Não vai mudar. Então muda a fisiologia, porque quando você muda a fisiologia, você muda a sua forma de se comportar. Você muda a forma de reagir diante das coisas que acontecem. Tem pessoas que passam a vida reagindo. Fez isso, reage, não pensa. E os nossos filhos vão nos modelando e eles vão aprendendo a ser exatamente desse jeito. Decida ser feliz, decida ser alegre, decida colocar um sorriso no seu rosto apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo hoje na sua vida. Porque é você que decide a forma como você vai reagir diante das situações. É você que decide. Eu tenho o controle da minha vida. Vamos imaginar que isso aqui é um controle. Eu tenho o controle da minha vida. Não é o que o outro faz comigo, é o que eu faço diante das situações que me acontecem. Ah, falou mal de mim, tá pensando mal de mim, ah, que não sei o quê. Aqui no Instagram tem muito isso. Não é só aqui no Instagram, não, é todo lugar. Eu não sei se é só aqui, né, gente? Ou se é todo lugar que tem isso. Ah, tá pensando mal de mim, tá falando mal de mim. Eu vou poder mudar o que a pessoa tá pensando, sentindo a meu respeito? Não, muitas vezes não. E tá tudo certo. Mas a forma como eu vou lidar com essa situação, isso sim eu posso controlar. Eu posso decidir não sentir raiva. Eu posso decidir ressignificar. Eu posso decidir fazer qualquer outra coisa. Se você se deixa afetar por tudo que te acontece, você desconta no seu filho. É ou não é? Você fica irritada durante o dia. Qualquer coisinha que seu filho fizer, você vai dar uma patada nele. Por quê? Porque você tá irritada. Porque você já acordou nervosa. Então o que vai decidir e o que vai definir os seus resultados, literalmente é a forma como você lida com as coisas, como você encara com as coisas que te acontecem. Nem sempre as coisas vão sair do jeito que você tá planejando. Nem sempre vai sair do jeito que você quer e tá tudo certo. É a vida acontecendo. Às vezes você planejou uma atividade com seu filho, organizou e no dia o seu filho tava da pá virada. Tá tudo certo. Como você vai reagir diante dessa situação? Vai se deixar irritar? Vai ficar irritada? Ah, começa o dia com o dia destruído. Por isso que eu falo, quando você vai organizar uma rotina de estudo dos seus filhos, você tem que ter o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Porque às vezes o que você está colocando não está provocando o resultado que você quer. Antes, há um tempo atrás, há poucos meses atrás, eu estava fazendo academia quase 3 vezes no dia. Olha só que loucura. Olha só que loucura. Por quê? Porque eu preciso emagrecer. Eu acordava às 5 da manhã para ir para academia com a personal. 1 hora. 1 hora. Eu ficava 1 hora com a personal, de 5h30 às 6h30, e ficava mais meia hora no aeróbico. 20 minutos, 30 minutos no aeróbico. Todos os dias. Chegava em casa às 7. Sentava, dava aula para as crianças, tal, não sei o que, fazia tal. Segunda, quarta e sexta, tinha personal aqui em casa. Porque o meu marido faz personal, eu fazia junto com ele. Todos os dias, mais 1 hora. Segunda, quarta e sexta. Todos os dias, 1 hora.
Aí, meus filhos vão pro taekwondo à tarde, de 5 a 6, às vezes é de 4 a 6, depende do dia. O que eu fazia? Pelo menos 2 vezes na semana, eu fazia mais 1 hora de atividade de tarde. Ou seja, em um dia, tinha dia... Normalmente, resumindo, eu fazia 2 horas de atividade física, no mínimo, por dia. Sabe o que acontecia comigo? Eu não emagreci 1 grama. Eu não emagreci 1 grama. Ué, Priscila, mas como? Sabe por quê? Porque o meu corpo, ele tava ficando sobrecarregado. Porque o fato de ficar o tempo todo ocupada não me permitia que eu trabalhasse o horário que eu precisava trabalhar. E aí, qual que era o resultado? Eu tinha que ficar acordada à madrugada. Então, eu ia dormir 2 da manhã para acordar 5. Eu ia dormir 1 da manhã para acordar 5. Eu ia dormir 3 da manhã para acordar 5. Eu ia dormir meia-noite para acordar 5. Isso não 1 vez, não 2 vezes. Por muito tempo, por meses. Eu ficava cansada, estressada, irritada, descontava na comida. E quanto que eu emagrecia? Nada. Ou seja, eu tava pondo muita pressão naquilo que não me trazia resultado. Ah, Priscila, o que isso tem a ver com a vida do meu filho? Tudo. 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 Sabe por que tem tudo a ver? Eu vou até mostrar um negócio aqui. Deixa eu ver se eu acho. Acho que eu não trouxe. Deixa eu ver se eu acho. Olha só. Quem tem estratégia não tem que pôr força. Não é na força. O que faltava pra mim? Pra eu alcançar meu objetivo? Estratégia. Aí sabe o que tá acontecendo? Agora eu tô fazendo... Eu saí da academia da madrugada. Tô fazendo 3 vezes na semana com o personal em casa. 1 hora. E 2 vezes na semana, 1 hora sozinha. Mais ou menos. Essas 2 vezes na semana nem é muito sagrado. Às vezes eu falto. Terça-feira agora, por exemplo, eu não fui. Ou seja, eu tô fazendo em média 5 horas. 3 horas, 4 horas. Mais ou menos isso aqui. Tô emagrecendo. Olha que loucura. Não tô fazendo dieta, só tô comendo menos. Tô comendo normal que eu tava comendo antes. Tô emagrecendo. Sabe o que é isso? É estratégia. Não é força. Às vezes você quer fazer alguma coisa na vida do seu filho, nos estudos do seu filho, você tá pondo tanta força, e não tá tendo resultado. Tá tendo resultado contrário. Porque o que falta é estratégia. É estratégia. O seu objetivo, o seu primeiro objetivo é fazer com que o seu filho tenha atenção. É fazer com que essa 1 hora de estudo focado seja muito produtivo. A sua preocupação não é só tempo. Sua preocupação é tempo e produtividade. Se o seu filho não tiver produtividade, não adianta. Então, como que você começa? Com pouco tempo e muita constância. Pouco tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo focado. Tempo extraindo o melhor. Tempo treinando o seu filho para que ele tenha atenção. Como que a gente treina o nosso filho para ter atenção? Não dispersando ele o tempo todo quando ele está fazendo atividades que não tem nada a ver com a escola. Às vezes a criança tá ali, intertida. Gente, é muito incrível. O Luiz, essa semana, eu dei férias para eles, mais ou menos, né? Eu não dou férias aqui em casa para eles. Eles continuam fazendo inglês, continuam fazendo leitura, continuam vida que segue. Tá em casa, continuam fazendo as mesmas coisas. Não tem aula comigo, assim, diretamente. Aí, o que acontece? Ele pegou vários livros de... Deixa eu ver se tá aqui. Não tá, não. De experimento. Depois eu vou mostrar lá no Instagram. Ó, aqui, né? No Instagram. Vários livros de experimentos. E ele tá aqui fazendo tudo quanto é experiência. Ele fez lanterna, ele fez barco, ele fez um monte de coisa. Ele, quando ele entra nessas coisas, assim, nessas atividades, ele fica ali focado. Qual é o problema que a mãe tem? Quando a mãe vê alguém parado, entre aspas, pra gente ele tá parado, mas pra ele tá ali focado, a gente tem a tendência a chamar o tempo todo a criança. Ô filho, que não sei o que, não sei o que. Filho, que não sei o que, não sei o que. Filho. Gente, é ou não é, ou só acontece comigo. Com o passar do tempo e com esse comportamento se repetindo várias e várias vezes, o que acontece? O nosso filho, ele vai perdendo a habilidade de focar. Ele tá ali, mas ele tá de ouvidos abertos, atentos, porque se alguém chamar, ele responde.
E ele vai sendo treinado a não ter foco naquilo que está fazendo. Não tem foco. E à medida que a criança vai repetindo esse tipo de comportamento, vai se formando um hábito. Hábito de não focar. É o que acontece com o adulto. A gente tá aqui trabalhando, mas eu tô ali ouvindo o que tá acontecendo na cozinha, eu tô ouvindo o que tá acontecendo ali no quarto, eu tô ouvindo o que tá acontecendo com isso aqui. Eu tô atenta a tudo. Só que isso toma uma parte da minha capacidade, pega uma parte do meu cérebro, do meu desenvolvimento, entende? Da minha produtividade e consome com aquilo que não é fundamental no momento. Que é o que eu tô fazendo agora. Que é a atividade que eu tô realizando agora. Aquilo é uma prioridade. O que é mais interessante? Eu ficar menos tempo nessa atividade e ter tempo para olhar as outras situações, do que eu ficar o dia todo focado em uma coisa, mas me dispersando toda hora. A produtividade vai a zero. A produtividade vai a zero. Então, quais são os 2 pontos fundamentais para que você consiga obter bons resultados com seus filhos? Tempo e aproveitamento. Tempo e produtividade. Se os dois não caminharem juntos, não adianta. Você está simplesmente se iludindo. Conta pra mim, pensa aí agora, quais foram as atitudes que você tomou ao longo da semana? Quais foram os pontos que você conseguiu ajustar? Um micro resultado que você teve ao longo da semana? Porque é isso. Não é uma transformação de uma hora para outra, mas algum detalhe que você falou, poxa, isso aqui já tá mudando na minha casa. Poxa, isso aqui já tá fazendo a diferença. Poxa, eu aprendi um detalhe que eu tô começando a aplicar com o meu filho. Celebre por isso. Fique feliz por isso. Porque à medida que você fizer isso repetidamente, isso vai gerar para você, para os seus filhos, excelentes resultados. Então, pense. Chega final de semana, muitas pessoas param com os estudos e aí começam a organizar o que vai fazer na próxima semana. Pense nisso. Tempo, produtividade. Tempo e aproveitamento. Fiz faxina na minha casa, já arrumei um canto na sala e na segunda-feira já vou começar a estudar com eles. É isso, Amanda, parabéns. Casa que é muito cheia, casa que é muito entulhada, casa que é muito... não tem ambiente. É difícil. E eu não tô falando que você tem que ter uma casa grande, não. Mas você precisa ter as coisas no lugar. Ah, não cabe. Então, se desfaça de coisas que você não utiliza. Porque eu tenho certeza que na sua casa tem coisas que você não utiliza. Ah, Priscila, como é que eu consigo entender? Só você abrir o seu guarda-roupa e ver o que você não usa há mais de um ano. O que você não usa há mais de 6 meses. Gente, isso é muito real. É peso que fica dentro da sua casa. Brinquedos das crianças. A criança tá ali brincando todo dia com o mesmo, todo dia com o mesmo, todo dia com o mesmo. Porque a criança é assim mesmo. E fica aquela mutueira que não cabe, fica espalhado pelo chão, espalhado por tudo quanto é lugar. Não cabe. Pega um cantinho na sua casa. Às vezes vai ser a mesa da cozinha mesmo. Mas aí você deixa um cantinho para colocar os materiais dos seus filhos. Todo dia, no mesmo horário. No mesmo horário, gente, pelo amor de Deus, no mesmo horário. Todos os dias acordou, faz não sei o quê. Vai estudar. Ah, não posso de manhã. Então tá. Todos os dias depois do almoço. Logo após o almoço. Todos os dias no mesmo horário. Vai fazer a leitura, vai treinar caligrafia, vai treinar ortografia, vai fazer uma atividade 40 minutos todos os dias. Focado. Filho, olha só. Esse vai ser o nosso tempo de estudo. Todos os dias. Nós vamos estudar 40 minutos. Nós vamos fazer tudo que é importante, um pouquinho todos os dias. Pronto. A criança, ela vai acabar o almoço, ela já vai direto, porque ela já sabe. Aqui em casa, os meninos acabam o almoço, eles pegam um livro e vai ler, porque já sabem. O Luiz Felipe acorda e ele já tá tá aqui, ó. A Aninha lendo. Ela acordou, arrumou a cama. Eu tava me maquiando. Ela acordou, arrumou a cama, foi pra sala. Foi ler o livro. É isso. É natural, é respirar. Da mesma forma com aquela criança que acorda,
sai do jeito que sai do quarto, deixa tudo, pijama jogado, ou nem tira pijama e vai pegar o controle e vai ligar desenho. Da hora que abre o olho, a hora que o olho vai fechar, ela tá com a televisão ligada vendo desenho. Às vezes ela não tá lá nem olhando, mas ela tá ali com aquele zum, 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 zum. A criança se acostuma com esse tumulto. A criança, ela não consegue ficar no silêncio. Quando eu casei, eu não tinha nada. Nada. Eu não tinha cama, não tinha geladeira. Pra você ter uma noção, eu ganhei a cama no dia do casamento. Eu não tinha absolutamente nada dentro da minha casa. Eu não tinha sofá, eu não tinha televisão. Aí a geladeira, meus irmãos juntaram e eles deram no dia do casamento. Todo mundo foi assim. Aí eu tinha geladeira, um fogão, a cama e isso. Máquina de lavar eu peguei da minha mãe. Olha que maravilha. Eu não tinha guarda-roupa, pra vocês terem uma noção. Aí, tinha a tia do meu marido que morava no mesmo prédio. Ela falou assim, como que vocês aguentam ficar numa casa sem uma televisão? Eu não dou conta. A primeira coisa que eu faço quando eu chego do trabalho é ligar a televisão. Eu posso não estar assistindo, mas eu ligo a televisão. A pessoa se acostuma com o zum, 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 zum. Ela se acostuma o quê? A não ter foco em nada que tá fazendo. Porque ela não fica ali focada, ela fica ali vagando, faz uma coisa, acostuma com zum, zum, zum. Crianças que acordam, abrem os olhos, principalmente agora em época de férias, a primeira coisa que ela faz, vai lá ligar a televisão. Não tem rotina, não tem foco. O que vocês vão fazer hoje, por exemplo? Hoje eu vou fazer um cinema com as crianças. Eles não têm hábito de ver televisão, não assistem televisão durante a semana, normalmente final de semana um filme, quando está em casa. Hoje eu falei com eles, vamos fazer um cinema. Eu ligo, escolho um filme e eles chegam lá e assistem aquele filme. Gente, isso aí é o paraíso. É algo assim, por quê? Porque não tem isso. Isso é algo inédito, isso é algo muito esporádico. Mas o quê? Eles não estão necessitados, eles não estão acostumados com esse zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Olha, Amanda, vou estudar à tarde com eles, Priscila, porque eu tenho uma bebê pela manhã, cuido da casa, alimentação, e à tarde já vamos estudar. Sou muito grata por tudo que tenho aprendido com você. Exatamente, Amanda, que bom. Agora escolhe um horário. Qual é o melhor horário? Então eu vou dar o almoço, vou organizar a cozinha, 2 horas da tarde todos os dias. A criança, ela gosta dessa previsibilidade. Criança gosta de rotina. Criança é movida à rotina. Às vezes você acha que não, mas criança é movida à rotina. Se você fizer isso todos os dias no mesmo horário, a criança ela vai se habituar. E isso já não vai ser mais um sofrimento. Isso já não vai ser uma questão na sua casa. Isso já não vai ser um problema, tá bom? Então, é isso, essa mensagem que eu quis trazer hoje pra vocês, essa pílula, né? Para que você já comece a colocar em prática. O que é importante, o que é fundamental é você focar no tempo com aproveitamento. Tempo sem aproveitamento não vale. Produtividade, resultado. Estudar muito não é sinônimo de estudar bem, de estudar com produtividade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então foca naquilo que é fundamental, foca no desenvolvimento dos hábitos, foca em desenvolver uma atenção plena do seu filho, treina o seu filho para ter atenção naquilo que eles estão fazendo. Desliga o zum, 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 desliga essa confusão que tá na sua casa, acalma, regulariza, ajusta e você vai ver que tudo que o seu filho fizer vai ser potencializado. Não vai estar ligado à quantidade. A quantidade é consequência depois que a criança ganhou habilidade, depois que a criança ganhou velocidade, depois que a criança desenvolveu o foco. A habilidade está muito ligado a essa questão. Estudam pela manhã, ficam com eles, explico a tarefa tentando deixá-los estudar sozinho, mas só sabem estudar comigo, só do lado. Sabe por quê, Lina? Por causa disso aqui, ó. Eu até dei uma aula essa semana, quarta-feira. Tá no perfil, tá? Falando sobre ensinamento versus treinamento. Você tá ensinando, você não tá treinando. Como que a gente treina? Como que um treinador de futebol, como é que ele treina? Ele ensina uma técnica, ele ensina uma jogada e ele fica lá, do lado dos alunos, mostrando o que tá certo, o que tá errado, treinando. Você só deixa seus filhos estudarem sozinhos depois que eles já estão treinados.
Se o seu filho não estuda sozinho, ele não tá treinado. Então você vai ficar do lado com o objetivo de fazer com que ele mantenha o foco todos os dias, o tempo que você consegue. Pri, eu consigo 1 hora, não tem problema, fica ali do lado. Nossa, Priscila, mas eles têm que aprender a estudar sozinho. Tem, mas é processo. Você acha que o Luiz Felipe aprendeu a estudar sozinho? Do nada, eu cheguei, coloquei ele lá e ele aprendeu a estudar sozinho? Não. Eu fui ensinando, do lado, sentada do lado dele. Ficava amanhã, sentada do lado dos dois. Aos poucos, tá, Alina? Aos poucos. Então você tá ali, aí você vai, sai, ó, termina isso aqui que eu vou fazer uma coisa e já volto. Sai 10 minutinhos, depois volta. Depois vai aumentando isso de forma gradativa. Até que você consiga delegar. Mas é treinamento. Ensinamento, ele não dá certo se não tiver treinamento. Deixa eu ver se tem um livro que fala sobre isso. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Não tá aqui. Não tá aqui. Pera aí. Aqui. Achei. Ó. Fala sobre isso, tá, Lina? Ó. Deixa eu achar aqui. Pra gente encerrar. Olha só. O ensino fornece conhecimento. O treinamento fornece habilidade. Ou seja, você tá ali explicando para os seus filhos o que eles têm que fazer na tarefa, ok? Você está ensinando. Você está fornecendo para eles conhecimento sobre o assunto que eles vão fazer, certo? O treinamento fornece a habilidade. É o treinamento que vai dar capacidade e habilidade para o seu filho aplicar aquilo que você acabou de ensinar. O ensino preenche a mente. O treinamento molda os hábitos. Quando você treina o seu filho, você está moldando os hábitos. Então, se você ensina para o seu filho, treina o seu filho, ele passa a ter o hábito de estudar. Quando o seu filho chega ao ponto de ter desenvolvido esse hábito, ele consegue estudar sozinho. Porque isso já é algo natural. A criança não pensa para respirar. É natural. Se formou o hábito. Então, depois que você treina, o treinamento fornece habilidade. O ensino preenche a mente, dá as instruções. O treinamento molda os hábitos. O ensino dá à criança o que ela não tinha antes. Ou seja, você ensinou para o seu filho o conteúdo que ele ia ver hoje, né, na aula. Ele não tinha esse conhecimento antes. Então, o ensinamento dá conhecimento do que ele não tinha antes. Mas o treinamento, aí presta atenção, Lina, olha só. O treinamento capacita a criança a fazer uso daquilo que ela já tem. Ou seja, os seus filhos têm a informação do que eles precisam fazer. Mas é o treinamento que vai dar a capacidade para que eles consigam aplicar, para que eles consigam cumprir. Sem treinamento, a criança não vai avançar. E aí fala assim, um deles falhará no fim, se não estiver acompanhado do outro. Aquele que sabe como ensinar um filho não é competente para supervisionar a educação do filho, a menos que saiba também como treiná-lo. Você está sabendo ensinar, só está faltando treinamento para você conseguir ter bons resultados. O treinamento é o que vai dar a capacidade para a criança aplicar aquilo que ela acabou de aprender. E a gente não treina rapidinho, não é algo, é rapidinho. Não, é processo, é todos os dias. Hoje, os meus filhos já conseguem fazer a aula de inglês sozinho, aula de música sozinhos. O Luiz já faz a matemática praticamente sozinho. E aí eu fico mais com a Ana. Vem cá. Ele tá aqui do lado. E eu fico mais com a Ana. Mas o quê? Eu não deixo solto. Porque todo treinamento tem supervisão. Você delega, ensina, explica, treina, supervisiona. Por quê? Porque não pode ser solto. Porque a nossa tendência, o ser humano, ele tem a tendência a procrastinar, a enrolar. E isso precisa ser combatido diariamente. Se a gente não arranca o mal pela raiz,
os maus hábitos vão se consolidando, eles vão ficando mais fortes. Então você solta, mas acompanha. Solta, mas supervisiona. Mas vai soltando aos poucos. Pri, como desenvolver o hábito do estudo solitário? Tá? O estudo autônomo. Aos poucos. Aos poucos. Olha só, meu filho também só consegue estudar comigo. O livro chama O Caminho para o Filho Andar, de Lou Priolo. O Caminho para o Filho Andar, de Lou Priolo. Qual o nome do livro? Eu perdi as mensagens aqui. Aqui o meu filho diz que gosta de ficar perto. Gente, é claro, a criança gosta mesmo. Gosta mesmo. Mas você vai treinando. Quando eu falo desenvolver o hábito do estudo da criança, eu não tô falando que a criança necessariamente ela tem que estudar sozinho. Ela tem que desenvolver o hábito de estudar e entender que isso precisa ficar entranhado. Como que ela entende? Fazendo todos os dias. Ela vai lembrar que isso é importante. Por exemplo, qual que é o meu objetivo? É fazer com que os meus filhos entendam que estudar é para sempre. Não quero que os meus filhos tenham uma mente escolarizada. Não quero que os meus filhos achem que tem que estudar de segunda a sexta. Na parte da manhã na escola. Não quero. Não quero. Eu quero que meus filhos entendam que estudar é para sempre. Por quê? Porque quando eles estiverem com 20 anos, com 25 anos, eles vão se lembrar dos ensinamentos que eu dei para eles. Estudar é para sempre. E a gente só estuda de forma ativa. Vendo, fazendo, fixando o conteúdo, revisando o conteúdo. Revisitando o conteúdo que está sendo estudado. Que eles não dependam de uma pessoa para passar a informação. Porque vai chegar uma época que os seus filhos não vão ter mais professoras. E eles vão fazer o que precisa ser feito ou eles estão sendo formados e treinados para fazer só o que é mandado. Porque é isso que acontece. A criança na escola ela é treinada para fazer o que é mandado. É pra fazer 2 páginas. A criança vai lá e faz 2 páginas. Ah, hoje é pra você estudar porque vai ter prova amanhã. Aí a criança vai lá e estuda porque vai ter prova no dia seguinte. Hoje é pra você ler tal página. Aí a criança vai lá e lê tal página. Percebe que esse tipo de ensinamento está sendo seguido de um treinamento. E qual é o condicionamento que está chegando na mente da criança? Qual é o condicionamento que está chegando na mente da criança? Só faço o que é mandado, só faço o que é mandado, só faço o que é mandado, só vou estudar se me mandar, só vou fazer atividade se me mandar. Quando é que essa criança ela vai desenvolver a autonomia de buscar um conhecimento, de buscar informação? Quando? Não está sendo treinado. Encosta a porta, por favor. Não está sendo treinado. Não é fecha não, é só encosta. Isso. Não está sendo treinado. Ah, Priscila, mas na escola é assim. É assim. Mas você pode treinar o seu filho em casa. E eu não tô falando que você tem que pôr a criança pra estudar de segunda a segunda. Não tô falando isso, gente. Vocês podem passear no final de semana. Eu vou viajar também. Eu viajo, eu saio. Eu não saio levando estojo e material escolar, não. Só que 20% das suas atividades garantem 80% dos seus resultados. Só 20%. 20% do que eu faço todos os dias é o que vai garantir 80% do meu resultado. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu não consigo. Tá. 20%. Se você faz isso com seus filhos de segunda a sexta, de segunda a quinta, tá garantindo 80% dos resultados dele, você tá formando o seu filho. O livro chama O Caminho para o Filho Andar, de Lou Priolo. Certo? Então é isso. Pensa nisso. Reflita sobre isso. Ajuste o que precisa ser ajustado. Vai aos pouquinhos, mas começa a fazer. Não para, não para. A constância, ela é a nossa maior aliada. Maior aliada. Hoje aqui no Instagram eu cheguei com 71 mil seguidores. Eu comecei com 0. Eu tive uma conta hackeada. Perdi tudo, comecei de novo, com 0 de novo. Eu comecei com 0 2 vezes. Aí todo mundo, nossa, Priscila, é a constância. É fazendo todos os dias um pouquinho. É a constância que traz resultados.
É a constância que vai trazer para você o resultado que você quer com a vida do seu filho. Você só não pode desistir na dificuldade. Eu poderia ter desistido. Eu continuei. Foi difícil? Foi demais. Eu chorei? Chorei. Fiquei chateada? Fiquei, óbvio. Mas eu não parei. Vai ter dia que não vai dar certo mesmo. Vai ter dia que você vai planejar a atividade e você vai falar, nossa, deu tudo errado, que raiva. Mas é isso. Continua. Ajusta o que precisa ajustar. Não para. Não desiste do seu filho, porque se você desistir do seu filho, se você desistir da educação do seu filho, quem vai ajudar o seu filho? Certo? Então pensa nisso. Combinado? Então nos vemos segunda-feira. Não, na verdade é o seguinte, temos encontro hoje à noite, às 20h07. Vou falar sobre como identificar as dificuldades no aprendizado. Não perde essa aula, tá? Quem não fez a sua inscrição para a maratona, digita maratona aqui nos comentários para você não ficar de fora desse evento. Esse evento é 100% online, 100% gratuito, mas são aulas fechadas. Eu vou disponibilizar semana que vem 3 aulas fechadas e eu vou te ensinar o passo a passo para você estruturar as estratégias para você conseguir estruturar os estudos dos seus filhos. Como que você vai fazer o seu filho chegar à fluência? Como que você vai fazer o seu filho aprender de fato a ortografia? Como que você vai introduzir o estudo da gramática mesmo sem saber por onde começar, tá? Então não perde essas aulas, porque elas não ficam gravadas, elas não ficam disponíveis no perfil, não fica disponível em lugar nenhum, tá bom? Então digita aqui maratona, coloca o seu melhor e-mail, entra lá no grupo do WhatsApp, porque lá no grupo do WhatsApp eu tô mandando mensagens todos os dias, eu vou mandar o link das aulas, eu vou mandar material complementar para vocês aplicarem com a criança, tá? O meu canal do YouTube é Priscila Azevedo, tá? Todos os nossos encontros da manhã ficam lá. Tá? Priscila Azevedo. Só pesquisar lá no YouTube que você vai me achar. Priscila Azevedo. Ok. Pri, ainda consigo aquele material que você disponibilizou na live. O roteiro, a rotina de estudo? Então faz assim, ó, hoje eu vou pedir para eles disponibilizarem na live, tá? Mas eu só consigo disponibilizar para quem tá ao vivo comigo. Então hoje à noite eu vou disponibilizar... Cadê? A rotina de estudo. Cadê? Nem sei onde tá. Deixa eu ver se tá aqui. Nossa, a minha mesa tá... Eu não sei onde tá. Deixa eu ver. Ah, enfim, não sei aonde está. Mas eu vou disponibilizar hoje à noite, tá? Então quem estiver comigo hoje à noite, eu vou disponibilizar a rotina de estudo. Ok. Meu filho tem 9 anos e ainda não sabe ler. Ô Maria, vamos ajudar seu filho? Tem que ajudar. Criança não aprende a ler sozinha não, não é natural não. Aprender a ler não é algo natural, tá? Faz a sua inscrição para você participar do nosso evento e a gente vai ajudar o seu filho, tá bom? Beijo, um ótimo dia!